Como o Espírito Santo cura sua alma e suas feridas silenciosamente. Nem toda dor precisa ser ouvida para ser curada. Há feridas que não sangram, mas corroem o coração. Há lágrimas que não caem, mas gritam dentro da alma. E é justamente nessas horas, quando ninguém vê, que o Espírito Santo trabalha. Ele não vem com ruídos, nem com promessas apressadas. Ele se aproxima em silêncio porque as curas mais profundas não acontecem sob aplausos, mas na quietude de um encontro entre a alma ferida e o amor divino. Quantas vezes você já tentou esconder o que sente acreditando que Deus se calou? Quantas vezes a dor pareceu se tornar parte de quem você é, a ponto de você nem saber mais como viver sem ela? É nesse exato ponto, onde o cansaço se mistura à fé, que o Espírito Santo se manifesta. Ele conhece as feridas que você não nomeia, as lembranças que você evita e as perguntas que você guarda. E, sem exigir explicações, ele começa a tocar o invisível, restaurando o que foi quebrado, reorganizando o que parecia perdido. O silêncio de Deus não é ausência, é tratamento. O Espírito Santo trabalha quando tudo parece parado, porque é na imobilidade que ele planta movimento interior. Enquanto o mundo exige respostas imediatas, ele ensina que a verdadeira transformação nasce no tempo da paciência e da entrega. Cada segundo em que você acha que Deus se esqueceu de você é, na verdade, o instante em que ele prepara sua cura. A alma não é curada com pressa, ela é curada com presença. E a presença do Espírito Santo é discreta, mas poderosa. Ela não invade, não força, não exige, apenas entra, como uma brisa suave que dissipa o peso, como uma luz que atravessa o escuro, sem precisar de permissão. É por isso que muitas vezes você não percebe o milagre acontecendo, porque o Espírito não precisa ser visto para agir. Ele se move dentro de você, reconstituindo tudo o que o sofrimento tentou apagar. Quando o Espírito Santo começa a agir, ele não apenas cura o que doeu, ele redefine quem você é depois da dor. O que antes era vazio se torna espaço para a graça. O que era perda se transforma em aprendizado. O que parecia fim se torna início. E o mais bonito é que ele faz isso em silêncio, sem precisar provar nada a ninguém, porque o verdadeiro milagre não está no espetáculo da cura, mas na serenidade que ela traz. Você pode estar no meio de uma batalha interior agora mesmo. Pode ter tentado de tudo, buscado em pessoas, em palavras, em distrações, e ainda assim se sentir quebrado. Mas o Espírito Santo quer que você saiba: não há ferida tão profunda que o amor de Deus não possa alcançar. Mesmo quando o mundo te abandona, ele permanece. Mesmo quando sua fé vacila, ele te sustenta. Mesmo quando você não ouve nada, ele está falando através do silêncio. Hoje este é o seu convite para parar de correr das suas dores e começar a deixá-las ser tratadas, porque o Espírito Santo não veio para condenar suas fraquezas, mas para curá-las. E quanto mais você se permite ser vulnerável diante dele, mais espaço ele encontra para agir. Há um processo divino acontecendo dentro de você agora. Um processo que não depende de barulho, de reconhecimento ou de pressa. Apenas de fé e entrega. E quando a cura for completa, você perceberá que o silêncio que antes te assustava era, na verdade, a voz de Deus sussurrando: eu nunca te deixei. 1. As feridas invisíveis que moldam nossa alma. Algumas dores não deixam cicatrizes no corpo, mas alteram profundamente a forma como enxergamos a vida. São feridas invisíveis, abertas em momentos de rejeição, decepção, abandono ou culpa. Elas não aparecem em exames, mas influenciam decisões, relacionamentos e até a maneira como você se enxerga diante de Deus. Essas feridas são silenciosas, mas gritam no coração quando tudo parece tranquilo. São elas que fazem o passado invadir o presente, roubando a alegria de viver o agora. O Espírito Santo conhece cada uma dessas marcas. Ele vê o que você tenta esconder até de si mesmo. Há dores que você aprendeu a conviver, acreditando que são parte da sua identidade, mas não são. São lembranças não tratadas, promessas quebradas, palavras que feriram e nunca foram curadas. É como se cada experiência dolorosa criasse uma camada sobre a alma, tornando o coração mais pesado, mais desconfiado, mais distante da esperança.
Mas a verdade é que essas feridas não definem quem você é. Elas apenas revelam onde o amor de Deus ainda precisa tocar. E é exatamente ali, nos lugares mais escuros, que o Espírito Santo começa seu trabalho. Ele entra onde o ser humano não consegue e transforma a dor em aprendizado, ferida em fé, trauma em testemunho. O Espírito não ignora o sofrimento, ele o ressignifica. Muitas pessoas acreditam que a cura acontece quando a dor desaparece, mas o Espírito Santo mostra que a verdadeira cura é quando a dor perde o poder de te controlar. É quando o passado deixa de determinar o futuro. É quando as lembranças deixam de te prender ao que já acabou. Ele não apaga o que aconteceu, mas tira o peso que aquilo tinha sobre você. Essas feridas invisíveis moldam a alma, mas o Espírito Santo pode redesenhá-la. Ele faz isso com paciência, porque sabe que o coração humano não se abre de uma vez. Ele toca um ponto, cura, fortalece e depois toca outro. Às vezes você sente um incômodo espiritual, uma inquietação interna, e não entende. É Deus mostrando onde ainda existe algo a ser tratado. E se você permitir, ele vai fundo, até o ponto onde tudo começou. Na Bíblia, vemos isso claramente em histórias como a de Pedro, que carregava a culpa de ter negado Jesus. A dor dele não era visível, mas moldava suas ações, sua confiança, sua fé. E foi o Espírito Santo, no reencontro com Cristo, que o restaurou por completo. Da vergonha nasceu coragem, da culpa nasceu missão. Assim o Espírito faz. Transforma feridas em fontes de propósito. Talvez você também esteja nesse processo. Talvez ainda não entenda por que certas dores voltam à sua mente, mesmo depois de tanto tempo. Mas é porque o Espírito está te mostrando que chegou a hora de curá-las. Não para te fazer reviver o passado, mas para te libertar dele. Ele quer que você pare de apenas sobreviver e comece a viver com leveza, com paz, com plenitude. Quando a alma é curada, a vida muda. As decisões se tornam mais conscientes, as relações mais sinceras e a fé mais sólida. As feridas invisíveis deixam de ser prisões e passam a ser testemunhos do poder de Deus. O Espírito Santo te convida hoje a olhar para dentro e reconhecer que o que você chama de fraqueza pode ser justamente o lugar onde ele quer se revelar mais forte. 2. O Espírito Santo como médico da alma. Quando a dor é profunda demais para ser explicada, o Espírito Santo se torna o único capaz de compreendê-la. Ele é o médico da alma, aquele que não trata apenas sintomas, mas vai até a raiz da ferida. Diferente de qualquer outro conselheiro, ele não precisa que você fale tudo para entender o que sente, porque já sonda o coração antes mesmo que as palavras sejam formadas. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não sabe o que pedir, ele já está agindo em seu favor. Há dores que a mente tenta explicar, mas apenas o Espírito pode decifrar. Ele entra nas partes que a razão não alcança e toca com precisão o que está inflamado. Quando o Espírito Santo se move, ele não apenas traz consolo, ele traz diagnóstico espiritual. Mostra o que ainda precisa ser tratado, o que precisa ser perdoado, o que precisa ser deixado no passado. Muitas vezes, o desconforto que sentimos não é castigo, mas um sinal de que o Espírito está revelando algo que precisa ser curado. Na Bíblia, o próprio Jesus descreve o Espírito como o Consolador, aquele que viria para nos guiar em toda a verdade. E a verdade cura, porque só quando a verdade de Deus invade uma ferida é que a mentira que ela carrega perde força. Há feridas que nasceram de enganos, de acreditar que você não era suficiente, de pensar que Deus se esqueceu, de achar que certas dores eram castigo. Mas o Espírito Santo vem para desfazer essas crenças, substituindo-as por verdades eternas. Você é amado, escolhido e nunca foi abandonado. O médico humano toca o corpo, o Espírito toca o coração. Ele tem a sabedoria de quem conhece sua história inteira, inclusive os capítulos que você esconde. Ele sabe onde você tentou se curar sozinho e falhou. Ele viu cada tentativa de se levantar, cada vez que disfarçou o cansaço com um sorriso.
e cada vez que achou que ninguém se importava. E mesmo assim, continua ali, esperando que você permita o tratamento. A cura espiritual é um processo, e o Espírito Santo é o único que conhece o tempo exato de cada etapa. Ele sabe quando é hora de expor a ferida e quando é hora de acalmar a dor. Ele sabe quando deve te confrontar e quando precisa apenas te abraçar. Ele trabalha com a delicadeza de quem não quer causar mais dor, mas também com a firmeza de quem não quer deixar você preso ao que te machuca. Em Salmos capítulo 34, versículo 18 está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Essa é a essência do tratamento divino. Deus se aproxima do que está partido, não do que está perfeito. Ele não espera que você se recomponha para curar. Ele cura para que você se recomponha. E o Espírito Santo é o instrumento dessa restauração. Você pode estar em meio a um processo de cura agora e nem perceber. Às vezes, quando o Espírito começa a agir, o coração sente resistência. É como quando um médico toca um ponto sensível. Dói, mas é necessário. O Espírito revela para transformar, não para condenar. Ele expõe apenas o que está pronto para ser tratado. E se você permitir, ele trocará o peso por leveza, a culpa por perdão e a confusão por paz. O Espírito Santo é o médico que não erra o diagnóstico, não abandona o paciente e não desiste do tratamento. Ele conhece o tempo da alma, e quando você confia nele, o processo de cura deixa de ser um fardo e se torna um milagre silencioso. 3. O poder do silêncio divino. O silêncio de Deus não é vazio, é linguagem. Ele fala por meio do que parece ausência. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, o Espírito Santo está movendo tudo. É nesse silêncio que ele trabalha com mais profundidade, porque é quando o barulho do mundo finalmente se cala e o coração pode escutar o que antes não ouvia. O silêncio divino não é castigo, é tratamento. É o tempo em que Deus ensina sem palavras, cura sem toque visível e transforma sem precisar explicar o processo. Muitos acreditam que Deus se calou quando as orações parecem não ter resposta, mas o Espírito Santo mostra que o silêncio é muitas vezes o som mais poderoso do céu. Quando ele se cala, é porque quer ensinar a confiança. É fácil crer quando as respostas chegam rápido, mas a fé verdadeira é provada no intervalo entre o pedido e o milagre. É ali que o Espírito trabalha, na espera, na dúvida, na paciência. Ele está ensinando que o silêncio de Deus não é distância, é preparo. Na Bíblia, o profeta Elias experimentou esse mistério. Depois de fugir para o deserto, exausto e em crise, ele procurou Deus em grandes manifestações, no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o texto em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 a 12, revela que Deus não estava em nada disso. Ele veio em um sussurro suave. E é nesse sussurro que o Espírito Santo se manifesta até hoje. Não com barulho, mas com presença. Não com pressa, mas com propósito. Quando o Espírito silencia, ele está reorganizando tudo dentro de você. Ele está curando áreas que você nem sabia que estavam doendo. O que parece demora é, na verdade, preparação. O que parece ausência é, na verdade, um convite para mergulhar mais fundo na fé. O silêncio de Deus te ensina a parar de buscar sinais externos e a reconhecer o movimento interno do Espírito. É quando ele tira o controle das suas mãos e te convida a confiar no invisível. Há um tipo de cura que só acontece no silêncio, porque o Espírito Santo precisa de espaço para trabalhar sem interferência. Quando você se aquieta, ele fala. Quando você para de tentar resolver tudo, ele age. É por isso que tantas pessoas dizem que sentiram paz depois de chorar, de se calar, de apenas respirar diante de Deus. O silêncio é o ambiente onde o Espírito Santo reconstrói o interior. Talvez você esteja pedindo respostas e Deus está te oferecendo silêncio. Isso não significa rejeição, mas intimidade. O Espírito Santo quer que você aprenda a sentir, não apenas a ouvir. Ele quer que você perceba sua presença mesmo quando não há palavras. Porque a fé não depende de explicações, depende de confiança. O silêncio é o treinamento da alma que aprende a descansar, mesmo sem entender. Quando o Espírito trabalha em silêncio,
Ele muda o que precisa ser mudado sem alarde. Ele cura mágoas antigas, acalma pensamentos, alivia culpas e restaura a esperança. E, quando o tempo certo chega, o que estava sendo tratado em segredo floresce diante de todos. O silêncio de Deus é o intervalo entre a semente e o fruto. É o tempo onde o invisível germina. Por isso, se Deus parece calado, não desista. O Espírito Santo está agindo, mesmo quando tudo parece imóvel. O silêncio que você sente agora é o som do céu preparando algo em seu favor. Um dia você entenderá que foi justamente nesse período de silêncio que a sua alma mais cresceu. 4. Quando a dor se torna semente. Toda dor carrega um propósito oculto. O sofrimento, por mais cruel que pareça, nunca é desperdiçado quando o Espírito Santo está presente. Há um momento em que ele transforma aquilo que te feriu em terreno fértil para crescimento. É quando a dor, antes estéril, se torna semente. E essa semente, regada pela fé e pelo tempo, floresce em algo que você jamais imaginou. Sabedoria, maturidade e uma nova visão da vida. Quando olhamos para a Bíblia, vemos isso em tantas histórias. José, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e esquecido na prisão, poderia ter se tornado amargo, mas escolheu permanecer fiel. E o que parecia o fim foi o início de um propósito grandioso. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Essa é a essência da semente espiritual. O Espírito Santo transforma o que foi injustiça em instrumento de redenção. O mesmo acontece conosco. As dores que mais tentamos apagar são, muitas vezes, as que Deus usa para nos tornar mais fortes, mais empáticos, mais parecidos com Cristo. A ferida, quando entregue ao Espírito Santo, deixa de ser um peso e se torna uma missão. Você começa a perceber que aquela perda, aquela rejeição, aquele deserto emocional não foram o fim da sua história, mas o início de um recomeço conduzido por Deus. A dor se torna semente quando você decide não deixá-la te definir, mas permitir que ela te refine. E o Espírito Santo é o jardineiro dessa transformação. Ele sabe o momento certo de plantar, de regar e de fazer brotar. Às vezes, ele precisa te enterrar por um tempo, não como punição, mas como processo. Assim como uma semente que precisa desaparecer na terra para florescer, há momentos em que Deus te esconde para te preparar. O silêncio, a solidão e a espera são parte do plantio. A diferença entre quem é destruído pela dor e quem floresce através dela está na entrega. Quando você entrega sua dor ao Espírito Santo, ela perde o poder de te corromper. Ela se torna um canal de revelação. Deus começa a usar aquilo que te feriu para curar outros. A experiência que antes te envergonhava passa a ser testemunho. E o que antes era fraqueza se transforma em força. Não existe dor sem propósito nas mãos de Deus. Cada lágrima caída é uma gota de rega sobre a semente da fé. O Espírito Santo recolhe o que você perdeu e planta em solo novo. E quando o tempo certo chega, o fruto aparece. Não em forma de explicação, mas em transformação. Você percebe que, se não tivesse passado por certas dores, não teria conhecido certas verdades. A dor é o solo onde o Espírito planta crescimento. Por isso, não rejeite o processo. Há um poder oculto nas lágrimas sinceras e nos momentos de silêncio, em que você só consegue dizer: "Senhor, eu confio em Ti." O Espírito ouve, acolhe e age. Ele sabe transformar perdas em propósito e feridas em ministério. Assim como José entendeu que o sofrimento foi o caminho que o levou ao cumprimento da promessa, você também verá que nada foi em vão. A dor que hoje te enfraquece será a mesma que amanhã te fará mais forte. Nas mãos do Espírito Santo, toda dor pode se tornar semente, e toda semente que ele planta floresce na hora certa. 5. A cura que começa no perdão. Nenhuma alma é completamente livre enquanto carrega rancor. O perdão é o ponto de partida de toda cura verdadeira, e o Espírito Santo é o único que pode conduzir alguém por esse caminho com segurança.
Porque perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas libertar o coração do peso de reviver a dor todos os dias. É soltar o que nos prende ao passado para permitir que Deus escreva um novo capítulo. Quando o Espírito Santo entra na história de uma ferida, ele começa pelo perdão. Ele sabe que é impossível restaurar uma alma que ainda alimenta ressentimentos. O perdão não é um sentimento, é uma decisão espiritual. É escolher obedecer ao que Jesus ensinou, mesmo quando o coração ainda está machucado. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, está escrito: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. É um princípio espiritual inegociável. O Espírito Santo nos conduz nesse processo com sabedoria. Ele não exige que você sinta amor por quem te feriu, mas te ensina a desejar libertação. Perdoar é romper com o vínculo do sofrimento. É parar de dar ao passado o poder de determinar quem você é. O perdão limpa o terreno da alma, permitindo que a cura floresça onde antes havia amargura. É como retirar pedras do solo para que a semente da paz possa brotar. O mais surpreendente é que o perdão cura não apenas quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. O Espírito Santo começa a agir quando você diz, ainda com dor: Senhor, eu quero perdoar, mas não consigo sozinho. É nesse momento que ele entra e faz o impossível. Ele suaviza o coração, quebra as resistências e transforma o ressentimento em compaixão. O que antes era peso, se torna leveza. Na cruz, Jesus mostrou o poder supremo do perdão. Em meio à dor e à injustiça, ele declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Essa foi a cura mais profunda já vista, porque libertou não apenas quem o ofendia, mas toda a humanidade. O Espírito Santo continua esse mesmo movimento hoje. Ele nos lembra que perdoar não é aprovar o erro, mas impedir que o erro continue nos ferindo por dentro. Muitas pessoas não percebem que a falta de perdão adoece. O corpo se cansa, a mente se fecha e a alma perde a paz. Mas quando o Espírito Santo toca essa área, algo muda. O coração começa a respirar novamente. O passado perde o poder de ferir. E aos poucos, a presença divina ocupa o espaço que antes era dominado pela mágoa. O perdão é um ato de fé. É dizer: Deus, eu confio em tua justiça mais do que na minha dor. É abrir mão da necessidade de ter razão para receber a liberdade de viver em paz. O Espírito Santo te conduz com paciência nesse caminho, porque ele entende o tempo do coração. Há perdões que exigem lágrimas, há perdões que exigem silêncio, mas todos exigem entrega. Quando você perdoa, o Espírito Santo entra e faz morada. Ele restaura o equilíbrio da alma, limpa as emoções e te devolve a capacidade de amar sem medo. E é nesse estado de leveza que a cura espiritual floresce. Porque onde há perdão, há presença de Deus. E onde Deus habita, nenhuma ferida permanece aberta por muito tempo. 6. Quando o Espírito fala por meio das lágrimas. Há momentos em que nenhuma palavra é suficiente. A dor é tão profunda, o coração tão cansado, que tudo o que resta são lágrimas. Mas, diante de Deus, nenhuma lágrima é desperdiçada. O Espírito Santo compreende o que os lábios não conseguem dizer. Ele traduz o que escorre do rosto em linguagem celestial e transforma o choro em oração. As lágrimas são a forma mais pura de comunhão entre a alma ferida e o amor divino. A Bíblia mostra essa verdade no relato de Ana, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Ela chorava em silêncio, o coração aflito por não poder gerar filhos, enquanto todos à sua volta julgavam sua dor. Eli, o sacerdote, pensou que ela estava embriagada, mas o que Ana vivia era o mais profundo diálogo com Deus. Suas lágrimas eram oração. E foi ali, naquele pranto silencioso, que o Espírito Santo começou uma obra de milagre. Ana não apenas recebeu Samuel, mas se tornou símbolo de uma fé que ora com o coração, não com palavras. É assim que o Espírito Santo age. Ele se move quando o coração se derrama.
Às vezes você tenta orar e as palavras não vêm, e o Espírito sussurra. Não precisa falar, eu entendo. Ele interpreta o choro como intercessão. Cada lágrima é uma semente de fé, regando o terreno onde Deus vai agir. O choro não é sinal de fraqueza, mas de rendição. É a prova de que você não desistiu, mesmo sem saber o que dizer. O Espírito fala por meio das lágrimas porque elas quebram o orgulho. Ninguém chora de verdade diante de Deus sem se despir das máscaras. E é nesse ponto de total vulnerabilidade que ele entra com poder. Quando você se permite sentir, sem fugir, sem esconder, o Espírito cura. Ele não tem pressa em interromper o choro, porque sabe que há um tempo em que é preciso esvaziar para depois preencher. Em Salmos, capítulo 56, versículo 8, está escrito: Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Isso mostra que o céu não ignora nenhuma dor. O Espírito Santo guarda cada lágrima como prova de fé. Nenhum pranto passa despercebido. Quando você chora, o céu se move, porque é nesse instante que o Espírito tem liberdade para tocar o que você tentou controlar sozinho por tanto tempo. Talvez você ache que chorar diante de Deus é fraqueza, mas é justamente o contrário. É o gesto mais poderoso de confiança. É dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas sei que Tu sabes. É entregar o comando ao Espírito e deixar que Ele expresse por você o que o coração não consegue organizar. Há pessoas que dizem: já chorei demais. Mas o Espírito Santo responde: você ainda não chorou o suficiente para deixar eu te curar. O choro é um instrumento divino que limpa a alma, lava as culpas e prepara o terreno para a restauração. Quando as lágrimas cessam, o Espírito deixa um rastro de paz. Não é euforia, não é explicação, é descanso. Portanto, se hoje as lágrimas escorrem, não as contenha. Permita que o Espírito Santo fale através delas. Porque enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você se cala, Ele intercede. E enquanto o mundo não entende, Deus escreve uma nova história com cada gota que cai. 7. A presença que restaura a identidade. A maior cura que o Espírito Santo realiza não é apenas emocional, é existencial. Ele não se limita a aliviar a dor. Ele devolve a você quem você realmente é. Porque as feridas, ao longo do tempo, distorcem nossa percepção de identidade. Quando alguém nos rejeita, começamos a acreditar que não somos dignos de amor. Quando falhamos, pensamos que não somos capazes. Quando perdemos, nos convencemos de que não merecemos vencer. Aos poucos, a alma se cobre de rótulos, e a verdade sobre quem Deus nos criou para ser vai se perdendo. Mas o Espírito Santo vem para desfazer essas mentiras. Ele nos lembra de quem realmente somos, filhos e filhas de Deus. Ele apaga o eco das vozes que tentaram nos definir e substitui por uma voz suave, firme e amorosa, que diz: você pertence a mim. Essa é a presença que restaura a identidade, não com força, mas com verdade. Quando o Espírito Santo habita em alguém, ele começa a retirar tudo o que é falso. Ele remove a culpa que impede o amor próprio, destrói as comparações que geram insegurança e cura as memórias que criaram vergonha. Ele te faz lembrar que você não é o que aconteceu com você, mas o que Deus está fazendo em você. Na Bíblia, o filho pródigo é um retrato perfeito dessa restauração. Ele volta para casa acreditando que perdeu o direito de ser chamado filho, mas o pai o recebe com festa, com roupas novas e um anel de autoridade. Assim também age o Espírito Santo. Ele te encontra no exílio da culpa e te veste novamente com identidade celestial. O Espírito devolve dignidade, confiança e propósito. É comum que o sofrimento faça a pessoa se perder de si mesma. Quando alguém te fere, você tenta se proteger criando versões de si que sobrevivem, mas não vivem. O Espírito Santo vem para desarmar essas defesas e reconstruir o que foi distorcido. Ele não restaura a imagem que o mundo quer ver. Ele restaura a imagem de Deus dentro de você. É por isso que, após uma verdadeira experiência com o Espírito, o olhar muda, a postura muda, a energia muda. O peso da rejeição é substituído pela leveza da certeza de que você é amado.
A presença do Espírito Santo é como um espelho limpo. Ele mostra quem você sempre foi, mas havia esquecido. E quanto mais você se aproxima dele, mais nitidamente vê quem é em Cristo. É por isso que pessoas que vivem uma vida espiritual profunda não se deixam definir pelo que os outros pensam. Elas têm uma identidade firmada em algo que não pode ser abalado. Quando o Espírito restaura a identidade, ele também devolve a capacidade de sonhar. Porque só quem se reconhece como filho se sente autorizado a pedir, a planejar e a avançar. O Espírito Santo desperta em você a coragem de ser quem Deus te chamou para ser, sem medo, sem disfarces, sem culpa. E o mais lindo é que essa restauração não acontece de forma instantânea, mas contínua. A cada oração sincera, a cada momento de intimidade, ele revela um pouco mais da sua verdadeira essência, até que o peso do passado desaparece e a voz do Espírito se torna o que guia suas decisões, suas emoções e sua fé. A presença que restaura a identidade é a mesma que te ensina a viver com propósito, porque quando você se lembra de quem é, começa a agir como quem pertence ao reino, e nenhuma dor, rejeição ou perda pode roubar de você aquilo que o Espírito Santo já selou dentro da alma. Você é filho, você é amado, e é por isso que pode recomeçar quantas vezes for preciso. 8. O toque invisível que transforma o coração. O Espírito Santo não age com espetáculos, ele age com sutileza. Seu toque é invisível, mas provoca mudanças tão profundas que transformam a forma de sentir, pensar e reagir à vida. É o tipo de toque que não se vê, mas se percebe. Quando a angústia começa a perder força, quando a mente se acalma sem explicação, quando a culpa se dissolve e o coração, de repente, encontra paz. É assim que o Espírito trabalha, discretamente, como quem reconstrói um templo por dentro, enquanto o mundo lá fora continua o mesmo. As pessoas buscam sinais grandiosos, experiências sobrenaturais visíveis, mas o Espírito prefere agir na intimidade da alma. Ele se move nas conversas internas, nos pensamentos silenciosos, nos momentos em que você respira fundo e sente algo diferente, algo leve, algo divino. Esse é o toque do Espírito, invisível aos olhos, mas impossível de negar. A Bíblia mostra isso com clareza na transformação dos discípulos após a vinda do Espírito Santo em Atos capítulo 2. O vento veio forte, o fogo se manifestou, mas a verdadeira mudança aconteceu dentro deles. Homens antes temerosos se tornaram corajosos, inseguros se tornaram firmes, e duvidosos se tornaram pregadores cheios de fé. O exterior foi apenas o sinal, mas o milagre real foi interno. O Espírito os tocou e redefiniu suas naturezas. Esse mesmo toque continua operando hoje. Ele não vem para causar impacto temporário, mas para provocar conversão permanente. Ele toca o orgulho e o transforma em humildade. Toca a ansiedade e a transforma em confiança. Toca o medo e o transforma em coragem. O Espírito Santo muda o coração sem precisar mudar as circunstâncias primeiro. E essa é a maior prova de poder, quando o mundo ainda é o mesmo, mas você já não é. Esse toque invisível é muitas vezes imperceptível enquanto acontece. Ele vem em forma de paz quando você esperava desespero. Vem como perdão quando você achava impossível. Vem como vontade de recomeçar quando tudo parecia perdido. O Espírito Santo trabalha no invisível porque sabe que a verdadeira transformação não é estética, é espiritual. Ele não enfeita a superfície, ele reconstrói a fundação. Há momentos em que o Espírito toca você de forma tão suave que só depois percebe que algo mudou. De repente, aquela lembrança que doía já não dói mais. Aquele medo que te paralisava já não te domina. Aquela culpa que te perseguia já perdeu o peso. Não houve espetáculo, não houve alarde, apenas o toque invisível do amor de Deus. O Espírito Santo também toca através da palavra. Às vezes, um versículo lido no momento certo entra como uma lâmina de luz no meio da escuridão interior. Outras vezes, é durante uma oração silenciosa, um louvor, uma caminhada, um momento comum do dia. O Espírito não precisa de palco,
Ele precisa apenas de abertura. E quando encontra um coração disposto, ele transforma tudo. Você não precisa entender como o Espírito Santo vai agir. Precisa apenas permitir. Porque quando ele toca, o impossível se torna possível. Quando ele toca, o desânimo se torna força. Quando ele toca, a alma cansada se renova. O toque invisível é o milagre constante que acontece em quem confia, mesmo sem ver. 9. A reconstrução da fé após o deserto. Há fases da vida em que a fé se desgasta. Mesmo quem sempre acreditou chega a um ponto em que tudo parece sem sentido, e o silêncio de Deus soa como um abandono. É o que chamamos de deserto espiritual, um tempo em que a alma se sente seca, onde as orações parecem não passar do teto e onde a esperança vacila. Mas o Espírito Santo não se ausenta nesses períodos. Ele permanece, mesmo quando o coração não sente. E é justamente no deserto que ele reconstrói a fé em bases mais sólidas. O deserto não é castigo, é processo. É o lugar onde Deus elimina o que é superficial e fortalece o que é essencial. Quando o Espírito Santo conduz alguém ao deserto, é porque deseja amadurecer sua fé. É ali que se aprende a confiar não pelo que se vê, mas por quem Deus é. É ali que o Espírito transforma a dependência emocional em dependência espiritual. O profeta Elias viveu essa experiência. Depois de grandes vitórias, entrou em profundo esgotamento. Fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Sua fé havia desmoronado, mas foi ali, em seu limite, que o Espírito o visitou com alimento, descanso e direção. Em 1º Livro dos Reis, capítulo 19, versículos 5 a 8, o anjo do Senhor lhe toca e diz: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias come, se fortalece e volta à jornada. Assim o Espírito Santo faz conosco. Ele alimenta a alma quando achamos que não há mais força para continuar. Durante o deserto, Deus não fala alto, ele fala no íntimo. O Espírito Santo nos ensina a reconhecer sua presença em pequenos sinais. Um versículo que toca, uma paz que surge sem explicação, uma lembrança de esperança que reacende. É como se o Espírito dissesse: você não está só, apenas está sendo moldado. A fé reconstruída no deserto não depende de circunstâncias, mas de convicção. Quando a fé é reconstruída, ela se torna inabalável. O Espírito Santo usa o deserto para nos ensinar que Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida não é. Ele nos leva a perceber que a ausência de respostas também é resposta. Uma resposta de confiança. Porque quem sai do deserto sai diferente. Sai mais sensível à voz de Deus, mais firme nas promessas e mais consciente da própria missão. O deserto é o laboratório da fé. É onde se aprende a ouvir o Espírito e a reconhecer que Ele é suficiente. É onde o barulho da dúvida cede espaço para o sussurro da certeza. É onde a alma deixa de buscar explicações e começa a experimentar a presença. Talvez você esteja nesse tempo agora. Tudo parece sem cor e o coração está cansado. Mas o Espírito Santo quer te lembrar. O deserto não é seu destino, é apenas o caminho. Deus não te levou até aqui para te abandonar, mas para te fortalecer. E quando essa travessia terminar, a fé que surgirá será nova, mais profunda, mais firme, mais viva. A reconstrução da fé é o milagre que acontece em silêncio. O Espírito Santo pega os pedaços quebrados da confiança e os encaixa de novo, mas desta vez, de modo que nunca mais se quebrem da mesma forma. A entrega que ativa a cura completa. A cura verdadeira acontece quando a alma finalmente se rende. Enquanto você tenta controlar, justificar ou resistir, o Espírito Santo apenas espera. Mas no instante em que há entrega, tudo muda. A entrega é o ponto onde o orgulho cessa e a fé assume o comando. É quando o coração admite que não consegue mais sozinho e o Espírito encontra espaço para agir por inteiro. A entrega não é desistência, é confiança total. É soltar o controle e permitir que Deus conduza o processo da forma e no tempo que Ele quiser. O Espírito Santo não força portas. Ele entra quando é convidado. E quando é bem-vindo, Ele transforma tudo.
de dentro para fora. A Bíblia mostra isso de forma poderosa na vida de Jesus. No jardim do Getsêmani, ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Esse foi o maior ato de entrega da história. E foi a partir dessa entrega que a humanidade foi curada. Jesus nos ensinou que a cura espiritual acontece quando a vontade se submete ao plano divino. Muitos oram pedindo libertação, mas continuam segurando o que os prende. Pedem paz, mas insistem em carregar o que precisa ser deixado aos pés da cruz. O Espírito Santo nos chama a confiar de forma plena, a abrir as mãos e entregar tudo: a dor, o medo, o passado, o futuro. Só assim ele pode ocupar o espaço onde antes habitavam as preocupações. A entrega é o momento mais profundo de fé, porque ela exige renúncia. Renunciar ao controle, ao medo de perder, ao orgulho de resolver tudo sozinho. O Espírito Santo te ensina que só quem solta pode receber. Só quem se esvazia pode ser cheio. Só quem se entrega de verdade experimenta o milagre completo. Quando você entrega, o Espírito trabalha em silêncio. Ele alinha caminhos, cura memórias, fecha ciclos e abre novos. Ele transforma peso em propósito, ferida em força e confusão em clareza. A cura completa acontece quando o coração para de resistir. Entregar é confiar que o invisível é mais real do que o que se vê. É descansar sabendo que Deus está fazendo o mesmo quando você não percebe. É deixar de lutar contra o processo e começar a cooperar com ele. O Espírito Santo não precisa de muito para agir. Ele precisa apenas de permissão. A entrega é a chave da cura porque abre o coração por inteiro. É o momento em que você deixa de tentar entender tudo e passa a sentir o cuidado divino. E quando essa entrega acontece, a paz de Deus preenche o que antes era vazio. O milagre silencioso que muda tudo. Quando o Espírito Santo cura, ele não faz barulho. Ele age no invisível, no íntimo, no profundo. E é exatamente por isso que a transformação é real. Porque o que é verdadeiro não precisa de espetáculo, precisa apenas de presença. Há um momento em que você percebe que não é mais o mesmo, e talvez nem saiba explicar o porquê. A dor perdeu o domínio, a paz se tornou constante, e a fé, silenciosamente, voltou a florescer. Esse é o milagre do Espírito Santo. Ele muda tudo sem que ninguém perceba o momento exato em que começou. A cura da alma não é um evento, é um processo. O Espírito Santo não vem para apagar o passado, mas para libertar você dele. Ele pega cada pedaço partido e o encaixa de novo, não para esconder as rachaduras, mas para mostrar que, mesmo quebrado, você continua inteiro em Deus. O que antes era ferida, agora é testemunho. O que antes era culpa, agora é graça. E o que antes era desespero, agora é fé. O Espírito Santo cura no tempo certo, da forma certa e na profundidade necessária. Ele não trabalha com pressa, trabalha com propósito. Cada silêncio foi ensino, cada lágrima, oração, cada deserto, treinamento. Nada foi em vão. O que parecia fim era, na verdade, o início da reconstrução de tudo. Agora, olhe para si. Perceba como o Espírito Santo já começou o milagre. Talvez você ainda sinta algumas dores, mas agora há esperança nelas. Talvez o caminho ainda pareça difícil, mas agora há direção. E talvez você ainda esteja em silêncio, mas agora é um silêncio habitado por Deus. O Espírito está aí, neste exato momento, restaurando o que ninguém mais pôde tocar. Este é o chamado para confiar, permanecer e crer. A presença de Deus não se mede pela ausência de problemas, mas pela paz que resiste em meio a eles. E essa paz, essa calma, essa certeza, é o Espírito Santo dizendo: eu nunca saí daqui. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe que ela alcance outros corações também. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda cura, mesmo no silêncio. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em fé e permita que o Espírito Santo continue guiando sua vida.
Cada nova mensagem aqui é um passo nessa jornada de restauração e comunhão com o amor que transforma tudo.